Isaías 49, 25. Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas e também deixe o seu like. Quando nós falamos de guerra, ninguém gosta. A guerra é muito destrutiva, parece sem sentido e há momentos em que você acha que tudo perdeu numa guerra. Hoje o mundo está em guerra, é tão fácil pensar no que é uma guerra. Nós temos guerra no Oriente Médio, na África, na Europa, mas e a guerra no mundo espiritual? Essa é também uma guerra real. Por isso, leia comigo Isaías 49, no versículo 25. Mas assim diz o Senhor: certamente os presos serão tirados do valente, e o despojo do tirano será resgatado, porque eu lutarei contra os que lutam contra você e salvarei os seus filhos. Aqui o Senhor está falando de uma guerra de alto padrão. Ele está falando de um momento na guerra em que parece que tudo está perdido, porque houve perdas não só materiais, mas perdas de vidas. Pessoas foram levadas cativas, assim como a família de Ló. Você lembra? Teve um momento em que a família de Ló e todos os bens de Ló foram levados cativos. Quando Abraão soube, Abraão foi e guerreou a luta de Ló e tudo foi resgatado. E o Senhor está dizendo: eu resgato, eu retiro tudo aquilo que foi preso. Aqueles que você ama e que estão prisioneiros das trevas, eu sou o Deus que liberta. E ele está falando mais do que isso. Ele está dizendo: eu luto essa guerra, eu ponho um fim. Eu luto por você, eu te restituo. Sabe o que é despojo? Quando você luta, tudo aquilo que estava nas mãos do inimigo volta para suas mãos. Tudo aquilo que ele roubou. Esse é o despojo. O que foi roubado da sua vida? Eu não sei. A tua honra, a tua felicidade, a tua paz, os teus familiares, o que foi roubado? As suas finanças, tudo isso, há uma promessa nessa palavra. O Senhor diz: eu vou restituir. E tem uma pessoa que eu gosto muito de trazê-la para ilustrar o que aconteceu. Mefibosete. Mefibosete, ele era filho e neto, neto de rei, filho de príncipe, era neto de Saul, filho de Jonatas. E aconteceu que ele perdeu tudo num único dia. Ele perdeu bens materiais, perdeu a casa, perdeu o palácio, perdeu toda a sua família, ele perdeu a sua honra e ele passou a morar em Lodebar. Mas ele perdeu a saúde também, porque na fuga a sua ama o derrubou e ele ficou aleijado. Parece até, a história dele se parece um pouquinho com a de Jó. Tudo dele foi tocado e parecia que nada de bom mais aconteceria com a vida de Mefibosete. No entanto, um dia, uma palavra foi liberada. Essa palavra mudou tudo. E eu gostaria de ler com você em 2 Samuel, capítulo 9, no versículo 1. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Essa palavra foi o rei Davi falando a respeito de Jonatas. Mas hoje o Senhor está liberando uma palavra para a sua vida, por amor de Jesus, o seu filho, que te resgatou, que te salvou. Ele diz: tem um filho meu que está sofrendo e eu vou retirá-lo dessa situação. Porque o coração de Davi não queria que ninguém tivesse sofrendo. E olha que Davi era uma pessoa passível de erro como nós. Agora, Deus é diferente. Deus é perfeito. Quando as pessoas te esquecem, ninguém mais lembrava de Mefibosete. Mas Deus nunca esqueceu de Mefibosete, assim como Ele nunca esqueceu de você. Deus nunca esqueceu da guerra que você perdeu e que aparentemente não tinha mais restituição. Há uma promessa: eu luto, eu restituo e eu libero. Esta é a promessa que você leu comigo em Isaías 49, é uma guerra de alto nível. Mas Deus, Ele está dizendo: eu ponho um fim nessa guerra.
E o que aconteceu? Quando essa palavra foi liberada, disseram sim, Mefibosete, tem Mefibosete. Mas Mefibosete estava num lugar isolado, esquecido pelo mundo, totalmente desprezado. No entanto, não por Deus. E quando esse recado chegou lá em Mefibosete, Mefibosete tinha que tomar uma atitude. Ele tinha que confiar na palavra de Davi. Davi disse, eu quero usar de bondade. Ele não podia, se ele ficasse em dúvida, ele não sairia do lugar. A fé não abre espaço para dúvida. Hoje, o Senhor está liberando essa palavra de Isaías 49 para você. Ele está falando, eu vou te restituir, eu vou lutar a sua guerra, eu vou te dar despojo. Mas se você duvidar, você vai ficar no lugar em que você está e nada vai acontecer. Mas se você tiver um passo de fé, como Mefibosete, quando ele ouviu, o rei quer falar comigo, eu não me acho muito merecedor, mas eu vou. Pelo menos ele foi. Ele se aproximou de Davi. E quando ele chegou perto de Davi, Davi ainda tinha mais palavra para ele. Não era só, eu quero usar de bondade. Davi queria colocar em ação a bondade. Ainda que Mefibosete estivesse com um pouco de medo, ele estivesse ainda nem acreditando que algo bom iria acontecer na vida dele, ele estava aberto. Finalmente, ele saiu de Lodebar e chegou perto de Davi. Quando você ora, você sai de Lodebar. Lodebar é um lugar onde nada acontece. Lodebar significa em hebraico lugar sem pasto. Lodebar não tem, lá não floresce, lá não frutifica, lá você não tem resposta de oração. Lodebar é o lugar do desânimo, da tristeza, da angústia. Agora, saia desse lugar como Mefibosete. Mefibosete saiu. Quando ele se aproximou, ele tinha ouvidos para ouvir uma palavra a mais sobre a sua vida. Vamos ler juntos o que Davi fala a seu respeito. Ele diz o seguinte, no versículo 7, então Davi disse, não tenha medo, porque eu serei bondoso com você, por causa de Jonatã, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai. Você se sentará sempre à minha mesa para comer. Que palavra linda, porque não era só uma palavra, aconteceu. Tudo o que Davi falou aconteceu na vida de Mefibosete. Mas hoje é a sua vez, Mefibosete já viveu. E agora é a sua vez de viver. Então o Senhor está liberando uma palavra para você. Olha, eu vou ser bondoso para com você hoje. E eu vou te restituir tudo aquilo que você perdeu. Lembra novamente de Isaías 49. Eu vou te dar a sua guerra, é minha guerra, e eu vou te dar despojo. E ele disse, eu vou te restituir tudo aquilo que você perdeu, vou usar de bondade. E ele disse, ainda mais, você vai comer todos os dias na minha mesa. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é tudo que eu preciso. Eu preciso do pão, você precisa do pão para ficar vivo fisicamente. Mas o pão que desceu do céu, Jesus, ele te dá vida física, espiritual e emocional. Ele está falando, na minha mesa você não tem falta de paz. Na minha mesa você não tem falta de alegria. Na minha mesa não há falta de unção sobre a sua vida. Por isso, você não vai ser só restituído, mas você vai comer à mesa todos os dias. E o bom é que no Salmo 23, o Senhor nos deixa um recadinho. Ele diz que ele coloca uma mesa de banquete diante dos olhos dos nossos inimigos. Que inimigo é esse? Aqueles mesmo que quiseram te destruir. É o teu inimigo, não é de carne e osso. O teu inimigo são principados, potestades. É o inimigo que queria te destruir, mas ele vai ter que contemplar o resgate do Senhor. Ele vai ter que contemplar a salvação do Senhor. Essa guerra não é tua. Você não está sozinho na guerra. Você não está esquecido. Deus nunca esquece. E Ele está aqui hoje para te resgatar. Portanto, escreva aqui no devocional qual é a sua guerra nos comentários deste devocional, porque o Senhor vai te dar o despojo. E ore com fé, como Mefibosete. Saia de Lodebar e vá para perto do rei, onde há resgate, consolo e salvação.
Senhor, nós cremos que a Tua palavra é fiel e verdadeira. O Senhor nos deu uma palavra, a guerra é minha e eu dou o resgate e eu dou a restituição de tudo aquilo que foi perdido. Assim o Senhor fez com Mefibosete, assim o Senhor fará com cada um que está orando aqui nesta manhã. São muitas guerras que estão sendo apresentadas a Ti, mas nenhuma delas é maior do que o Deus forte e poderoso, El Shaddai, o Deus todo-poderoso, Jeová Shammah, o Deus presente, presente nas batalhas. Senhor Jeová Jireh, o Deus que provê, o Senhor vai prover hoje esta vitória, o Senhor vai prover este socorro, este resgate. Em nome de Jesus te agradecemos, sabendo que o Senhor está nos ouvindo. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. A guerra existe, no entanto, aquele que nos resgata é muito mais real. Que você viva esse resgate hoje. Não perca a fé, não desanime, se aproxime diante do trono. Deus te abençoe, até amanhã no nosso devocional às 5 da manhã e também às 17 horas. Tem podcast, tem ao vivo e muitos vídeos para você.